Eu sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês essa meia em comemoração ao Dia dos Namorados. Se você já gostou da ideia, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer a meia, eu vou usar o fio Saturno da Círculo. 2 novelos são suficientes para fazer o par de meias, desde o número 34 até o número 42. Vou usar as agulhas para crochê número 4,5 para trabalhar a base da meia e número 2 para trabalhar a aplicação dos corações. No coração, eu vou usar o fio Anne. Eu vou usar esse novelinho pequenininho, porque o meu gasto vai ser bem pouco. Se você tiver sobrinhas em casa, você também pode usar as sobrinhas de fios de algodão, como Anne, usar a Cleia 2 cabos, o fio Charme e até mesmo o fio Amigurumi para trabalhar os corações. Esses são os materiais e agora vamos para o passo a passo. Inicio a meia fazendo o anel mágico. A pontinha que eu não vou usar eu deixo de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos, puxo a laçada por dentro do anel e aqui eu já posso fazer uma correntinha. Agora eu já posso soltar e eu vou fazer mais 2 correntes que valem pelo primeiro ponto alto. Dentro do anel, eu trabalho até completar 14 pontos altos. Aqui eu já posso fechar um pouquinho e continuo trabalhando até completar os 14 pontos. Completei os 14 pontos, puxo, fechando o anel. Essa pontinha eu deixo para arrematar no final, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Tenho aqui a primeira carreira finalizada. Agora, eu vou trabalhar 3 correntes e volto nesse primeiro ponto para trabalhar um ponto alto. Então, aqui, contando as correntinhas como um ponto, eu tenho 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. 2 pontos altos juntos em cada um dos 14 pontos. Ao final dessa carreira, teremos o total de 28 pontos. Na meia masculina, independente do tamanho, eu coloco 15 pontos no início. E depois, dobro a quantidade de pontos, ficando com 30 pontos. 28 na meia feminina e 30 pontos na meia masculina. Segunda carreira finalizada, tem os 28 pontos, conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo. Faço as 3 correntes para iniciar a terceira carreira e agora eu já tenho um número suficiente de pontos para trabalhar a base da meia. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base por toda a carreira. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu ainda continuo trabalhando as carreiras em pontos altos. Vou mostrar aqui a minha meia que já está pronta, então aqui eu fiz as 2 carreiras do início com aumento, fazendo 14 pontos, depois 2 em cada, fiquei com 28 e trabalhei até completar 11 carreiras aqui no tamanho 35, 36, 11 carreiras no total, desde a primeira até a 11ª. 11 carreiras eu formo a base, depois vamos fazer o calcanhar e a base já indo para o cano da meia para finalizar essa peça. Agora, como eu disse, temos 28 pontos e eu continuo trabalhando com esses 28 pontos, ponto alto sobre ponto alto, até completar 11 carreiras no total. Já completei as 11 carreiras da base.
Agora, eu vou trabalhar a parte do calcanhar. Então, eu já venho aqui, passo a agulha no ponto, busco a laçada, fecho e faço 2 correntinhas. E vou trabalhar até completar 18 pontos no total. Já contando ali as correntinhas como um ponto, então, 1, 2, 3... Trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar os 18 pontos. Completei os 18 pontos, viro meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. E novamente trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar os 18 pontos. Completando a carreira, chegando aqui no final, eu viro novamente o meu trabalho e volto trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. 3 carreiras no total, carreiras de vai e volta com 18 pontos altos cada. Já completei as 3 carreiras, a base reta do calcanhar. Agora, eu vou fazer o fechamento e também o arredondamento, ou seja, modelar a parte de trás da meia. O primeiro ponto, eu faço da mesma forma que eu já fiz nas carreiras anteriores. O segundo ponto também, então, fiquei aqui com 2 pontos altos. Lá no final, também, eu faço 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu faço a metade do ponto, deixo na agulha, venho no ponto seguinte, metade do ponto e deixo na agulha, venho no ponto seguinte, faço a metade do ponto e não fecho, deixo ele na espera na agulha, e dessa forma eu trabalho até restarem os 2 últimos pontos, ou seja, todos esses pontos que estão na agulha, 14 pontos no total, eu vou fechar todos de uma única vez. Depois que eu tenho os 14 pontos na agulha, olha só que no final eu deixei restando os 2 últimos pontos, eu venho e vou passando com cuidado para não escapar nenhum ponto por dentro de todos os pontinhos e chegando aqui no final, eu fecho. Então, já fiz aqui o fechamento de todos os pontos juntos. Faço agora os 2 últimos pontos altos. E agora, eu vou fazer o fechamento dessa parte do calcanhar. Viro o meu trabalho e fecho aqui no primeiro ponto que eu fiz com um ponto baixíssimo. Prontinho, já tenho a parte do calcanhar finalizada. E virando aqui, vocês podem ver que ele fica bem arredondado, ficando mais confortável no pé. Agora, já vou começar a trabalhar a parte do cano da meia. Para trabalhar o cano, eu subo 3 correntinhas, que eu já vou contar como um ponto, e aqui, lateralmente, eu tenho 4 carreiras, onde eu passo a agulha por baixo do primeiro ponto e faço 2 pontos altos por carreira. Então, aqui eu já fiz os 2, venho lá no próximo, mais 2 pontos altos. Venho na carreira seguinte, mais 2 pontos altos. Na próxima, novamente, 2 pontos altos. Então, aqui os pontos, eles vão se ajeitando, ó, e fica bem certinha a carreira. Depois que eu terminei os pontos aqui lateralmente, eu vou trabalhar aqui à frente da meia, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, só venho trabalhando ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui ao final
dessa parte ponto sobre ponto, eu tenho novamente a lateral, onde vou trabalhar 2 pontos altos em cada uma das 4 carreiras. Já circulei toda a base, agora aqui no final eu vou pular essas 3 correntinhas que eu subi e vou fazer o fechamento com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Assim, eu deixo a quantidade de pontos par para que eu possa fazer a barra um por um. Vou fazer mais uma carreira trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, venho, trabalho ponto sobre ponto, um ponto alto para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Já finalizei as 2 carreiras. No cano, você pode fazer quantas carreiras você queira. Eu fiz só 2, a minha meia não vai ser uma meia de cano longo, mas você pode fazer quantas carreiras você quer até chegar na altura desejada. Agora, depois de trabalhar aqui as carreiras do cano, eu vou fazer o ponto barra um por um. Então, como eu ainda não tenho ponto aqui, não tenho a altura, eu vou ter que subir esse ponto. Para isso, levantar o ponto, eu passo a agulha por trás do ponto de base, busco a laçada e fecho essas 2 laçadinhas. Fechei, agora eu faço 2 correntes. Já tenho o meu primeiro ponto em relevo à frente. O próximo vai ser relevo atrás, então, eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto em relevo atrás. O próximo faremos relevo à frente, então, passo a agulha por trás, busco a laçada trazendo ela aqui pra frente e faço o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo é atrás, então, cruzo pela frente do ponto a agulha, busco a laçada levando ela lá para trás e faço meu ponto em relevo atrás. Próximo à frente, próximo atrás, até finalizar a carreira. Chegando ao final da carreira, já fechei com um baixíssimo e agora eu vou seguir os pontos que eu tenho na base. Ou seja, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Aqui no primeiro ponto, eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntinhas. O próximo ponto que eu tenho na base é um relevo atrás, então, eu faço relevo atrás. O próximo, relevo à frente, faço relevo à frente, sempre seguindo o mesmo processo, onde eu tenho relevo atrás, eu cruzo a agulha pela frente do ponto, busco a laçada, levo para trás e faço o meu relevo atrás. Onde eu tenho relevo à frente, eu cruzo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto em relevo à frente. Essa carreira que eu estou iniciando é a segunda carreira. Eu vou fazer 3 carreiras no ponto barra no total. Ao final dessas 3 carreiras, eu volto fazendo o acabamento da meia. Chegando ao final da carreira, já fechei com um baixíssimo e agora eu vou seguir os pontos que eu tenho na base. Ou seja, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Aqui no primeiro ponto, eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntinhas. O próximo ponto que eu tenho na base é um relevo atrás, então, eu faço relevo atrás. O próximo, relevo à frente, faço relevo à frente, sempre seguindo o mesmo processo, onde eu tenho relevo atrás, eu cruzo a agulha pela frente do ponto, busco a laçada, levo para trás e faço o meu relevo atrás. Onde eu tenho relevo à frente, eu cruzo a agulha por trás do ponto, busco a laçada
e faço meu ponto em relevo à frente. Essa carreira que eu estou iniciando é a segunda carreira. Eu vou fazer 3 carreiras no ponto barra no total. Ao final dessas 3 carreiras, eu volto fazendo o acabamento da meia. Já cheguei ao final das 3 carreiras do ponto barra, fechei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e puxei. Eu sempre deixo aqui uns 10, 15 centímetros de sobra para fazer o arremate. Puxo o fio para o lado avesso e vou levando essa sobrinha de fio por dentro da laçada dos pontos. Quando eu estiver aqui mais para baixo, eu faço uma nova laçada, passo o fio por dentro, fazendo o nozinho de arremate. Esse nó, ele some por dentro dos fios, já que eu vou levar o fio um pouquinho mais para baixo, passando por dentro dos pontos. Depois que eu já passei por alguns pontinhos, eu venho, antes de cortar, com a cola de silicone líquida, traciono esse fio e venho com um pinguinho de cola. Quando eu solto o fio, ele corre por dentro dos pontos, levando a cola junto e arrematando, deixando essa pontinha colada por dentro dos pontos. Depois disso, eu venho, corto o fio e prontinho. O arremate está finalizado. Como eu só tenho pontinha aqui no início e no final, agora eu viro a meia do lado avesso e faço o mesmo processo de arremate lá na pontinha inicial. Observem que essa meia é uma meia de fácil confecção, uma meia sem costura, que tem essa modelagem arredondada no calcanhar. E, como eu disse, super fácil de ser confeccionada. O tamanho do cano, você escolhe e a tabela de tamanhos eu deixei para vocês aí também no vídeo. Agora, eu vou fazer os corações, já que a nossa meia tem o tema Dia dos Namorados. Para trabalhar o coração, eu faço o anel mágico. Já trabalho uma correntinha. E faço mais uma. Então, 2 correntes, já fecho um pouquinho o anel. E agora, eu trabalho até completar 9 pontos altos. Completei os 9 pontos, faço 2 correntinhas e fecho na base do ponto alto com um ponto baixíssimo. Faço novamente 9 pontos altos. Finalizei os 9 pontos, faço 2 correntinhas e fecho na base do anel mágico, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu puxo, fechando o anel, e já tenho o meu coração prontinho, finalizado. Aqui eu já cortei o fio, eu puxo, trago esse fio aqui para trás, passando dentro da laçadinha do ponto. Como o fio Anne, ele é bem fininho, eu vou dar 2 nozinhos aqui no lado avesso. 1, 2 nozinhos. Passo aqui por dentro de algumas laçadinhas e depois eu já corto a sobra de fio e já vou fazer a colagem na base da meia. Eu vou colocar em cada pé da meia 2 coraçõezinhos. Você pode colocar mais, menos, deixar sem o coração, aplicar na base onde você queira. Então, essa parte de decorar a meia já é uma parte bem pessoal que você escolhe como fazer. Então, prontinho. Aqui eu já passei cola no lado avesso da meia.
Então, sempre virado o pé para fora, porque eu vou precisar que a meia fique no lado de fora, né? O coraçãozinho, a aplicação fique no lado de fora, para aparecer mais. Então, olha só, prontinho. Agora, eu faço outro, repito a mesma aplicação, e depois eu faço o mesmo nos outros pés, nos 2 pares. Bem, pessoal, prontinho, eu já finalizei os 2 pares, lembrando que a única diferença que temos das meias masculina para feminina é o início, que eu começo com 14 pontos na feminina e 15 na masculina. A tabela de tamanhos você pode conferir aí no vídeo para que você possa fazer no tamanho desejado. Bem, pessoal, meia prontinha, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a Círculo nas redes sociais e aproveitem para compartilhar o vídeo.